Olá, turma do sétimo ano, tudo bem? Na última aula vimos aí pronomes possessivos e as respectivas regras para fazer aí o emprego, tá certo? E também os pronomes demonstrativos. Vimos que alguns pronomes, esses pronomes demonstrativos, há uma regra aí para se utilizar, principalmente quando algo está sendo demonstrado está próximo de quem fala, ou se algo que está sendo demonstrado está próximo com quem conversamos, ou se está próximo de ambos, certo? E também é empregado aí para indicar tempo, certo? Então, um é indicado para indicar tempo presente, outro passado, e o outro um tempo bem distante ou vago, ok? Então, recapitulando o que nós vimos na aula passada, vamos à correção dos nossos exercícios. Temos aí a primeira questão. Leia o fragmento de uma reportagem sobre o uso da linguagem da internet. Depois responda as questões. Então temos aí o internetês na vida real. Com a popularização da internet, o mundo virtual desenvolveu uma nova linguagem, uma nova língua portuguesa, apelidada de internetês. Nele, as palavras são abreviadas de tal forma que vira uma única expressão. Os acentos não são mais usados, a pontuação não está no lugar correto. Surgem gírias como véi, e emoticons para expressar a emoção do internauta, como temos aí duas barrinhas e um parênteses, que vai simbolizar o quê? Justamente o sorriso. Um dos motivos da criação dessa nova linguagem é o limite de espaço para escrever. Redes sociais como o Twitter têm um limite máximo de 140 caracteres. Isso faz com que os internautas tenham que abreviar o máximo possível suas publicações. Além dessa questão da abreviação, até mesmo tem a questão de escrever um pouquinho mais rápido, ok? Então muita gente prefere escrever um pouquinho menos, mas também vai utilizar esse recurso para dar um pouquinho mais de agilidade no que está escrevendo, tá certo? Então a internet é um meio que exige rapidez e um tipo específico de código, com abreviações e ícones. Não há como negar essa linguagem ou tentar refreá-la. O problema é a transposição desse formato para outros contextos, como provas, redações e até mesmo no ambiente de trabalho, como muitos jovens indevidamente têm feito, declara Renata Maria Cortes da Rocha Zacara, 42 anos, professor de língua portuguesa e linguística no ensino fundamental e superior. Tá certo? Então é muito importante, gente, ter aí a noção de quando utilizar esses recursos. Lembrando que, se é internetês, devemos utilizar apenas nos ambientes propícios a isso. Obviamente que devemos utilizar aí a norma culta, mas como o ambiente favorece a isso, não há como não usufruir disso, ok? Mas se puder, vocês podem até evitar, ok? Então, a reportagem ela tem uma grande credibilidade, principalmente pelo fato aí de ter uma citação transcrita aí da professora, citada no texto. Certo, gente? Então vamos aí, primeira questão. Observe que no texto há alguns pronomes demonstrativos em destaque, de acordo com o conteúdo linguístico estudado, ou seja, de acordo com os pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, de acordo com o que foi apresentado sobre cada um desses pronomes, devemos explicar aí a formação deles, tá certo? Lembrando que os pronomes demonstrativos, eles passam aí por um processo de combinação ou contração. E, como foi dito, contração deverá aí ocorrer a perda para o surgimento de um novo elemento para compor esse pronome. Então vamos a eles. São os pronomes contraídos com a preposição de, dessa, no caso aí temos a presença aí da preposição de mais o pronome demonstrativo essa, e preposição de mais o pronome demonstrativo esse, ok? Vale lembrar que, apesar de apresentar esta contração, deve seguir aí a utilização de acordo com o que foi apresentado, ou seja, se, digamos, foi o que eu falei para vocês, a famíliazinha aí do T, obviamente que algo que está sendo demonstrado está próximo de quem fala, e do S aí,
próximo de quem está ouvindo ou com quem eu converso. Tudo bem? Então, vamos lá. Item B. Quais são os outros pronomes demonstrativos encontrados no texto? Então, os outros pronomes demonstrativos encontrados no texto, justamente isso e essa, certo? Item C. Quais palavras você tem o hábito de abreviar quando está conversando com alguém pela internet? Obviamente que a maioria vai optar aí pela questão do você, a questão aí de tudo, tá certo? Da palavra tudo, apenas o T e o D, também, TBM ou apenas TB. Então, vai muito aí do que você pode apresentar, certo? Então, como sugestão de resposta, você, hoje, beijo, final de semana ou fim de semana, tá certo? Então, essas respostas elas tendem a variar bastante de aluno para aluno. Segunda questão. Observe estas palavras e explique a diferença de empregos dos pronomes demonstrativos, tá certo? Então, basta conferir aquela tabela, obviamente que você deve ter conferido esta tabela e ter verificado aí o emprego de cada um. Então, vamos aqui explicar qual seria a diferença, tá certo? Então, temos aí, essa casa é mal assombrada e esta casa é mal assombrada, ok? Então, na primeira frase, supõe-se que a casa esteja longe do emissor e próxima do receptor. Na segunda, a casa deve estar próxima de quem fala, no caso aí, o emissor, tá certo? Então, você que consultou a tabela e verificou, revisou aí o que foi visto na aula passada, tenho absoluta certeza que você deve ter acertado esta questão, ok? Vamos à terceira questão. Na terceira questão, ela vai tratar especificamente desses pronomes demonstrativos no texto, tudo bem? Então, você deve ter notado também que esses pronomes demonstrativos eles podem ser empregados aí para anunciar um termo que será posto na construção ou um termo que ainda vai aparecer na oração. Então, a esses termos podemos dar o seguinte nome, como foi visto no nosso encontro online. A questão aí de termo catafórico ou anafórico. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Você está na sala de aula e precisa do dicionário do seu amigo, que está sendo usado por ele. Então, você diria, empresta-me o quê? Este, esse ou aquele, tá certo? Olha, se está próximo do seu amigo e você está falando com ele, então, obviamente, que você vai utilizar aí o pronome esse, ou seja, referindo que a coisa demonstrada está próximo com quem você conversa, ok? Vamos aí o item B. Você está trabalhando com uma tesoura. Ao referir-se a ela, você dirá, aí temos aí a opção, esta, essa ou aquela, tá bom? Então, essa ou aquela tesoura está enferrujada. Então, se você está trabalhando com ela, então provavelmente ela está próxima a você. Então, devemos utilizar aí o pronome esta. C. Você e sua amiga estão precisando consultar alguns livros que estão guardados em outra sala. Você pede à sua amiga, por favor, vá pegar. Olha, se os livros estão em outra sala, então está distante de ambas. Então, obviamente que você vai utilizar o pronome aqueles. Tudo bem, gente? Vamos à próxima. Então, ela volta com os livros dizendo, já que ela voltou com os livros dizendo, então, quais seriam os pronomes? Então, estes, já que ela foi pegar e está trazendo estes livros, então, ela irá utilizar estes, pronome estes. Gente, essa atividade aqui, na verdade, uma revisão do que foi dito nesse capítulo, tá certo? Relacionando conceitos, veremos aí no nosso encontro online, ok? Então, espero que todos vocês estejam presentes para que seja possível esta correção. Tudo bem, gente? Então, é isso. Chegamos ao final. Então, até logo mais.